Olá, queridos estudantes terminantes online, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula falar sobre o general Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente da República Liberal Populista. Recapitulando, por que o nome República Liberal Populista? Liberal porque, de certa forma, nesse período nós vamos ter um período mais democrático que os anteriores. Vamos ter uma Constituição que não era autoritária, voto secreto, voto masculino, voto feminino, eleições para todos os cargos, do executivo, legislativo. Então, é um período bem diferente em termos de disputas políticas e de acesso à democracia do que foi a Era Vargas e a própria República Velha. E por que o nome populista? Porque agora o discurso populista, o populismo, estava largamente disseminado por todas as esferas, né, políticas brasileiras. Vargas foi o grande proponente do discurso populista, não foi o criador do populismo, mas foi seu principal nome, né, do mais alto cargo na política brasileira, e agora a prática populista era recorrente. Bem, temos aqui uma foto do Dutra no centro, e à sua direita o presidente norte-americano Harry Truman. Então é importante, eu quis colocar essa foto, que a gente vai falar dessa aproximação Brasil-Estados Unidos. O Dutra, pessoal, ele era ministro da Guerra de Vargas, ele foi eleito pela coligação PSD-PTB, né, uma coligação muito forte. O Dutra mesmo era do PSD. Ele vence as eleições contra o candidato da UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes, né, brigadeiro a maior patente da aeronáutica. O Eduardo Gomes, ele era um tenente, na época do tenentismo, muito importante. Ele participou ativamente da revolta dos 18 do Forte Copacabana, e ele então vai disputar as eleições presidenciais. Uma curiosidade, né, o nome do docinho brigadeiro vem por causa da campanha política do Eduardo Gomes. Ele não tinha uma máquina eleitoral forte, como o Dutra, né, com PSD, PTB. Então, muitas donas de casa que vão apoiar o Eduardo Gomes vão fazer os docinhos, né, que são doces mais rápidos de se fazer, e vão apelidar esse docinho de brigadeiro. Então, isso é curioso. O Eduardo Gomes é uma figura política muito importante nesse momento. O Dutra, pessoal, ele vai ser um prato cheio para os comediantes da época, para os cartunistas. Ele falava puxando o X, eu sou o presidente Dutra, o presidente do Brasil. Então, havia todo um clima, né, de efervescência no jornalismo, na comédia, e o Dutra vai ser um alvo dessa galera aí. Bem, vamos para as características do Dutra, né, gerais. Primeiramente, aliado aos Estados Unidos. No contexto da Guerra Fria, o Brasil vai ficar como área de influência dos Estados Unidos na Guerra Fria. Já tinha se aproximado muito, né, por causa da Segunda Guerra Mundial. Né? O Dutra foi um dos principais nomes do Brasil na Segunda Guerra. Como comentamos, ele era o ministro da Guerra de Vargas. Tá? E então vai colocar o Brasil dentro dessa esfera dos Estados Unidos. Por isso, vai romper relações diplomáticas com a União Soviética e vai colocar o PCB na ilegalidade. O PCB, pessoal, o Partido Comunista, tinha prestígio. O Luiz Carlos Prestes tinha sido eleito senador, vai perder o mandato. O candidato à presidência do PCB, o Iedo Fiuza, tinha ficado em terceiro lugar. Então, era bem competitivo o PCB nesse contexto e agora vai para a ilegalidade. O Prestes ele tinha sido solto, né, com o fim do Estado Novo. Ele ficou preso durante o Estado Novo, lá parte da Era Vargas, mas agora ele já estava, né, solto, porém o PCB cai na ilegalidade. Nós vamos ter uma nova Constituição para o Brasil, a Constituição de 1946. Como comentamos no início, não era uma Constituição autoritária, de certa forma de caráter liberal, só não é de caráter mais liberal no termo democrático do que a nossa Constituição de 1988. Tá? Vai restabelecer os três poderes, vai estabelecer a liberdade de expressão, né? Foi desconstruindo muito do autoritarismo do Estado Novo. Eu acho isso importante para a gente entender a Constituição de 46. Né? Ela vai restabelecendo ou desmantelando, né, coisas que o Estado Novo, como a censura, a repressão, o legislativo fechado, não acontecimento de eleições. Porém, a Constituição de 46 ela ainda mantém um certo Estado forte. O presidente ainda tem prerrogativas, o presidente tem força política. Então, apesar de ser uma Constituição liberal, o presidente ainda tem mecanismos de poder, algumas funções bem importantes.
O Dutra ele vai implantar o primeiro plano econômico, macroeconômico, vamos dizer assim, da história do Brasil, o plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Não teve bons resultados esse plano. Em termos de administração financeira, o Dutra vai também, né, ter problemas sérios. Nós vamos ter uma má administração das reservas acumuladas na guerra. O Brasil tinha diversas reservas financeiras, só que o Dutra ele vai realizar importações excessivas até de produtos que o Brasil poderia produzir, né? Muitas dessas importações também de aproximação com o bloco americano na Guerra Fria. Enfim, então o Brasil vai ter o esgotamento dessas reservas, né? Foi um problema financeiro seríssimo aí dentro do governo Dutra. Vamos continuar falando, né, das características do Dutra. Aqui temos o pôster do Brasil sediando a Copa do Mundo de 1950, a gente vai comentar, e o símbolozinho, né, da TV Tupi. A TV vai chegar no Brasil. Bem, proibição do jogo em território nacional, né, alguns dizem que foi pela influência da esposa do Dutra, a dona Carmela, apelidada de Dona Santinha, mas questão do jogo traz discussões e polêmicas até hoje, né, na política brasileira. Tem a questão de como fazer a fiscalização, tem também a questão do conservadorismo dos costumes, né? Então, é uma disputa, mas desde o governo do Dutra, o jogo vai ser proibido. Vamos ter aí a assinatura do TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, né? Mais uma medida de aproximação do bloco ocidental, né, na Guerra Fria também, ou nos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos ele vai começar a querer fazer vários acordos, querer fazer toda uma aproximação à América Latina, né, nesse momento. Uma aproximação via acordos, uma coisa mais diplomática. Depois, né, quando a Guerra Fria se intensifica de forma, né, muito, esquenta bastante, fica extremamente intensa, aí os Estados Unidos vai mudar a sua estratégia, a gente vai ver. Mas aqui é por acordos, diplomacia, aproximação, política da boa vizinhança, né? Isso ficou bem caracterizado, né, no governo Vargas com os Estados Unidos na entrada do Brasil na Segunda Guerra. Bem, temos a criação da CHESF, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, o Brasil já se direcionando, né, isso vai continuar com Juscelino, depois regime militar, para a construção de hidrelétricas, para uma política energética voltada para hidrelétricas. E como vimos na imagem, o Brasil vai ser a sede da Copa do Mundo em 1950. A Copa do Mundo não acontecia desde 1938, né, por causa da Segunda Guerra Mundial, então não tivemos Copa em 42 nem em 46. E o Brasil, né, foi escolhido porque não havia condições ainda de ter Copa na Europa. E o Brasil foi visto como um país já que o futebol extremamente popular, então foi visto como uma boa sede. Maracanã vai ser construído, mas a Copa de 50, sabemos, ela vai dar origem ao chamado complexo de vira-lata, né, como o grande escritor Nelson Rodrigues vai dizer, pois o Brasil perde o jogo final para o Uruguai. Bastava um empate, o Brasil chegou a fazer 1-0, né, o Uruguai acabou virando o jogo, tinha um excelente time Uruguai também, um timaço. E infelizmente esse jogo, né, mostra um pouco também do chamado racismo estrutural que existe no Brasil. A gente comenta isso no nosso curso de Sociologia, onde jogadores negros como o grande goleiro Barbosa vão ser considerados culpados pela derrota, enfim. Então foi um trauma muito forte a perda da Copa do Mundo em casa. Mas 8 anos depois o Brasil vai conquistar uma vitória espetacular na Suécia, e esse complexo de vira-latas começou a se dissipar. E temos a inauguração da TV no Brasil, em 1950, com a TV Tupi. Não tinha transmissão o dia inteiro, todas as transmissões eram ao vivo, né? Inclusive depois até as telenovelas eram transmitidas ao vivo, mas o meio de comunicação de massa continuava sendo o rádio. Somente no final da década de 60, durante a década de 70, que a televisão ela vai se tornar aí o principal meio de comunicação. E o Dutra chega ao fim do seu mandato. E quem é que vai retornar para o cargo de presidente? Ele mesmo, bom velhinho Getúlio Vargas. Só que o Vargas vai chegar no Brasil de 1951, da década de 1950, completamente diferente do Brasil da década de 1930. Né? E Vargas não vai conseguir lidar muito bem com isso. Mas é o que nós vamos ver na próxima aula. Bons estudos e aguardo vocês!